Boa noite, estamos começando mais uma live aqui de terça-feira sobre TDAH e vamos lá, né? Daqui a pouquinho vocês vão chegando, vocês vão me mandando perguntas, a gente vai conversando. Toda terça-feira eu tô aqui às 7h30 da noite para conversar sobre TDAH, para responder perguntas de todo mundo que quiser entrar, vir participar, enfim, e vamos que vamos, né? Eu estava agora respondendo algumas perguntas dos stories e uma coisa muito comum que as pessoas perguntam é: não, o tratamento não funciona comigo, o tratamento não funciona com meu filho. Gente, sim, para quase tudo, né, na medicina, tem vezes que a gente inicia um tratamento e ele não funciona perfeitamente logo de cara. Agora, não é tão simples quanto tomar um remédio. Entende? É preciso a gente escolher qual vai ser a medicação que a pessoa vai usar, a dose dessa medicação, fazer ajustes na dose, nos horários em que a pessoa usa, e, enfim, para que um tratamento realmente funcione. Agora, antes disso, para que um tratamento realmente tenha um bom resultado, é fundamental a gente fazer o diagnóstico correto, certo? TDAH é um transtorno muito comum, muito frequente, não é uma exceção, não é uma raridade, é uma coisa que realmente é bastante encontrado no Brasil, principalmente. Tem gente demais com TDAH, mas não é todo mundo. Né? Tem gente que tem outros transtornos, tem gente que tem outros transtornos que se assemelham de alguma forma ao TDAH, principalmente na infância, em crianças pequenas, né? Crianças até 5, 6 anos, existem muitas coisas que podem estar acontecendo que simulam o TDAH e a gente tem que estar atento para essas coisas. Então, o tratamento não funciona, a primeira coisa que a gente tem que ver é se o diagnóstico está mesmo correto, né? Se está, ou se parece que está, se naquele momento eu acredito que o diagnóstico está correto, a gente vai fazer ajustes na medicação. Infelizmente, nem todo mundo melhora com os remédios que nós temos disponível, mas é raro ver alguém que realmente não tem uma melhora e tem o diagnóstico de TDAH mesmo. É bastante incomum ver alguém que não consegue melhorar. Agora, nem todo mundo melhora com um dos dois medicamentos e muitas vezes a gente tem que tentar outras alternativas. Nem todo mundo tem uma melhora significativa com a dose inicial. E o TDAH é o tipo de transtorno que a gente começa com uma dose baixa e vai aumentando ao longo do tempo até ajustar. Porque o TDAH não é uma emergência. TDAH não é um diagnóstico que a gente faz assim, ainda bem que fez esse diagnóstico hoje, porque muito em breve as coisas estavam... Não, é uma coisa que é um transtorno do neurodesenvolvimento, isso está presente a nossa vida inteira. A gente, num certo momento, desconfia, vai ao médico e vamos iniciar o tratamento aos poucos. Tem outros quadros que, eventualmente, eu até vou iniciar com uma dose mais alta da medicação e, se for o caso, vou reduzindo, um transtorno psicótico, não tenho condição de internar o paciente, não tem local para internação disponível, ele vai ficar em casa, está oferecendo perigo, está trazendo um desconforto muito grande para ele, para a família, para os vizinhos, para a comunidade toda e tudo mais. Aí a gente muitas vezes vai entrar com uma coisa mais forte para depois diminuindo. Não é o caso do TDAH, a gente começa com a dosagem baixa da medicação e vai aumentando aos poucos. Agora, infelizmente, tem muitos profissionais por aí que morrem de medo do remédio, não quer usar nem a dose baixa, quanto menos a alta. Dá metade da dose, não funciona, fala, então se não funcionou, não era isso, vamos para outra coisa. Então, realmente, é fundamental a gente entender que, assim como todas as coisas, pelo menos mais ou menos complicadas na vida, a gente não vai resolver num tapa só. Para muita gente, parece mágica, né? Você toma um remédio e fala, nossa, que isso? Eu nunca imaginei que podia acontecer isso na minha vida, eu consegui fazer essas coisas e tal, e no primeiro dia há aquela percepção muito grande de melhora, em poucas semanas, assim, a vida já está num outro ritmo e tal, as coisas já estão muito mais positivas, mas infelizmente não é para todo mundo que tem, que acontece isso. Além do que, em geral, as pessoas tomam, o que mais se usa é o metilfenidato de 10 mg de curta duração, né, a Ritalina e outros semelhantes, e é um remédio que faz efeito por cerca de 4 horas. Portanto, muitas vezes, quando é o caso de uma criança, o médico fala para dar só na hora da escola, você dá o remédio, ele vai para a escola e na hora que ele volta o efeito já acabou. Então você não viu essa criança sob o efeito da medicação. E aí ele volta mais cansado, com fome, porque diminuiu o apetite, muitas vezes ele não quer comer e está irritado, e aí você acha que o remédio fez foi mal.
Então, muito cuidado com isso, por isso é importante ter profissionais que entendam realmente, que sabem conduzir esse momento e tal. Depois que a gente chega no equilíbrio, beleza, tá ótimo, as coisas fluem bem, não precisa estar toda hora no médico e tal, mas no começo a gente precisa de uma atenção um pouco mais cuidadosa ali, né, com a situação, para chegar nesse equilíbrio, e aí vai. Foco e mais foco. Obrigado, espero que ainda esteja aí. Obrigado, mandou uma mensagem aqui elogiando e tal. Moura Ribeiro, meu filho faz terapia, pelos testes tudo indica que tem TDAH, mas ele não quer continuar a terapia. Qual a orientação? Forço ele? Moura Ribeiro, Ana Moura Ribeiro. Ana, primeiro lugar, se ele é uma criança, não há evidências científicas de que terapias, psicoterapias vão trazer uma melhora nos sintomas de TDAH das crianças. E nem mesmo de questão de qualidade de vida e tal. Quem tem que fazer terapia, e nem é exatamente terapia, são os pais, né? Os pais precisam passar por um processo de psicoeducação, precisam aprender sobre o TDAH e aprender como lidar com essa criança em casa. E por isso que eu estou aqui, eu tenho as comunidades e tudo mais. Quer saber sobre as comunidades? Manda mensagem pra gente depois nas mensagens aqui, né, do Instagram. A Carol responde e mostra como é. Mas ele precisa de tomar remédio. Tem TDAH, a não ser que haja problemas cardíacos graves na família, um tipo específico de problema cardíaco grave na família, pai, mãe, irmãos, avós, ou que ele tenha um problema cardíaco já grave, a gente vai sempre usar a medicação e costuma ter um excelente resultado. Não tenha medo do remédio, né? A ciência evoluiu ao longo dos anos, produziu as medicações para melhorar a nossa vida, para facilitar a nossa vida, para tratar doenças, né? E a gente tem que usar, né? Porque eu vejo muita gente aí que ciência, mas na hora de tomar remédio para TDAH, não, isso aí não, né? Ciência, mas até um certo ponto. E não há qualquer questão a respeito da eficácia e da segurança das medicações para TDAH. Então, segue a ciência, gosta da ciência, dê o remédio. Viviane Monteiro, meu filho tem 12 anos, toma Ritalina 10mg, 8 horas e 13 horas. Legal, Viviane. Muitas vezes é o suficiente e fica tudo bem, mas vamos ver se você vai continuar aqui a pergunta. Adriana, boa noite. Como saber se a dose do remédio Ritalina, por exemplo, está correta? Aumentando. A gente começa com a não ser que esteja perfeito. Tá perfeito, tá maravilhoso, tudo que era de problema se resolveu, tá tudo perfeito. Então, beleza. Se não, a gente vai aumentar um pouco a dose e ver se com essa dose maior é melhor ainda. E cobrir os buracos, né? A Ritalina tem mais ou menos 4 horas de efeito, a gente vai dar 2 ou 3 vezes por dia, dependendo do tipo de sintoma, dependendo da gravidade, da rotina dessa criança, ou mesmo que seja um adolescente ou um adulto, mas é assim que a gente percebe, é realmente um trabalho de experimentar, de ir um pouquinho além, a não ser que não tem queixas, comecei com isso aqui, não vejo como melhorar. Então, ótimo. Então, vamos continuar com isso aqui. Agora, comecei com isso aqui, foi bom. Ainda tem problema? Ainda tem problema. Então, vamos um pouquinho mais, vamos ver até que ponto a gente chega para chegar no ponto ideal. Mais remédio não significa que é ruim. Mais remédio significa que a gente está seguindo a ciência para chegar no ideal. Foco e mais foco. Doutor, meu nome é Fábio, tenho 52 anos, sofri minha vida toda. Descobri meu querido TDAH há 2 meses. Legal, Fábio. Estamos sempre por aí. Fique à vontade para fazer perguntas e tal, comentar. E espero que você esteja se tratando e que seja melhor. Vanessa Ramune, o tratamento medicamentoso é para toda a vida ou com a idade pode parar de tomar o remédio? Vanessa, depende muito da vida de cada um, entende? Tem pessoas que têm TDAH e realmente tem uma vida organizada de uma certa maneira que ele não está realmente trazendo muitos prejuízos ou riscos, as coisas estão tudo bem e não vai usar medicação. Agora, para toda a vida, não sei, depende o que a ciência vai produzir nos próximos anos e tal, o que vai acontecer com a vida de cada um, como é que vai ser, que as coisas vão correr e tal. Mas, de forma geral, o remédio para o TDAH funciona como óculos. Eu tirei, eu não enxergo. Eu coloquei, eu enxergo. Então, tomo o remédio, sintomas desaparecem. Deixa de tomar o remédio, sintomas aparecem de novo. Então, se chegar num momento em que esses sintomas não são mais um problema, beleza, não precisa tomar, mas para a grande maioria das pessoas, realmente a indicação é usar por tempo indeterminado até que a gente encontre algo que seja melhor. Porque nada é perfeito, esses remédios são muito bons para quem tem TDAH, mas nada é perfeito.
Fábio aqui, foco mais foco, começou a tomar Concerta 18, 27, mas ainda não viu diferença. Às vezes até sono me dá. Isso é normal? É normal, principalmente quando tá dando sono com dose mais baixa, Fábio. Vai aumentando a dose que você vai ver que vai chegar. Renata, boa noite. A pessoa que tem TDAH não consegue fazer 2 atividades diárias? Consegue. Tem gente que tem TDAH e que workaholic, né? A pessoa trabalha demais. Tem gente que tem TDAH, acorda às 6 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, trabalha até de noite, chega em casa, come, dorme, trabalha, faz 1000 atividades por dia, mas de forma mais ou menos desorganizada. Né? Aliás, a gente que tem TDAH, quando as coisas estão numa rotina mais intensa, nós produzimos mais. Quando a gente tem folga é que vem o problema. Entende? Quando chega na semana da prova, quando chega na véspera da prova, a gente estuda. Se todo dia é véspera da prova, a gente estuda todo dia. Entende? Depende de qual que é a necessidade que você tem, a cultura que você cresceu, quais são as expectativas que você criou para a sua vida, os desafios que você enfrentou ou não. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma faculdade de engenharia e para fazer faculdade de engenharia é muito complicado. A faculdade é muito difícil, mas ao mesmo tempo a pessoa vai lá, abre uma empresa de engenharia, de construção e para fazer a empresa ele consegue, para trabalhar ele vai. Então, eu conheço muitas pessoas que têm TDAH, que são da zona rural, cidades pequenas aqui da região, que com 14, 15, 16 anos largaram a escola, arrumaram um emprego no comércio ou em algum outro lugar e aí começaram a trabalhar, daí a pouco ele virou chefe ali, rapidinho virou gerente, depois ele viu que aquilo não era para ele foi lá, abriu uma lojinha para ele mesmo e daquela lojinha virou 2, virou 3, virou 5, virou uma rede, aí vendeu tudo, ou senão quebrou, aí abriu um negócio diferente e foi, mas são super agitados, super intensos, produzem até demais, mas sem a organização necessária para fazer as coisas acontecerem. Eu tenho um paciente que deu uma empresa para o funcionário dele. Ele tinha uma empresa relativamente grande, com muitos funcionários, com uma rotatividade alta, empresa lucrativa. Ele chegou num ponto de estresse, de cansaço tão grande, que ele chamou o gerente dele e falou, você quer? É sua. Passou os documentos e deu a empresa pro cara, de tanto que ele chegou num ponto de estresse. Agora, ele já tinha mais 2. Ele estava mais focado nas outras, ele não estava conseguindo focar naquela. Se ele bom, pode dizer que é um gesto bonito que ele fez ou qualquer coisa, mas quando você pensa você nesse lugar, meu amigo, o que você gostaria de ter feito era controlar o negócio um pouco mais de longe, valorizar esse gerente, manter o patrimônio com você, né? Continuar sendo dono daquilo, mas sem precisar estar tanto, né? Botar a máquina para girar sozinha e fazer uma fiscalização mais de longe. Mas ele não conseguia, porque ele precisava estar presente em tudo, em todos os momentos, e com mais 2 empresas ele não conseguia. Então, dizer que quem tem TDAH é preguiçoso, é muito mole, é sempre assim. Tem gente que tem TDAH e é assim. Tem gente que tem TDAH e é o contrário. Pode citar o Big Brother, o Sapato tem TDAH e é daquele jeito. A Bruna tem TDAH e é o oposto. Mas os dois têm TDAH. TDAH é muito diferente entre pessoas diferentes e tem fases da vida muito diferentes também para a mesma pessoa. Bérica, boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu filho tá tomando esse talor para 20 mg Ritalina 20 mais 20. Para passear é ótimo, mas quando tem que ir para a escola tá sempre com a dor na barriga, desenjoo. Então, Bérica, muito provavelmente o seu filho, quando começou o tratamento, já não gostava da escola. Já não gostava, já estava meio traumatizado, já tinha uma relação muito ruim ali e tal. E é difícil a gente reconstruir essa relação, certo? Usando a medicação, se ele tem de fato TDAH, muito provavelmente ele vai conseguir ter mais foco, ele vai conseguir ter mais atenção, ele vai conseguir ter um desempenho melhor na escola. E dependendo da idade em que ele estiver, pode ser o suficiente para que esse trauma fique, né? Se ele está ali ainda em algum momento do ensino fundamental, ali, no máximo ali pela 6º, 7º ano, talvez ele vá. Se está um pouco depois disso, é muito difícil que ele passe a amar a escola. Se ele está falando que tem dor de barriga e tudo mais, eu acredito que é uma criança pequena ainda, eu acredito que ele tem no máximo aí uns 12 anos, e, portanto,
é reconstruir essa relação, é mostrar para ele que as dificuldades que ele tinha antes ele não tem mais, elogiar muito as coisas positivas que ele fizer na escola, conversar com ele sobre isso, perguntar como é que está sendo o comportamento, como é que está sendo as coisas dentro da escola, como é que está a relação dele com as outras pessoas, com professores e tudo mais, fazer ele ver a melhora e elogiar essa melhora e mostrar para ele que a escola pode ser um ambiente muito menos hostil do que aquele ambiente que ele enfrentava antes, porque para quem tem TDAH, a escola é sim muitas vezes um ambiente hostil. E ninguém gosta de estar num ambiente onde você é sempre criticado, onde você é sempre punido, onde você dificilmente consegue alcançar as metas estabelecidas. Ninguém fica feliz num ambiente assim, entende? Então, é preciso ter sensibilidade de entender que a aversão que ele tem da escola não foi ele que começou. A escola é que começou exigindo dele algo que ele não conseguia entregar e isso foi gerando esse estresse. Então a gente vai corrigir o lado dele e vai mostrar para ele como as coisas podem ser bem mais amenas, bem mais suaves e até mesmo agradáveis e positivas e tal, e ele vai recuperar pouco a pouco. Agora, tem um momento de transição, né? Então, vamos com calma e tal, e sempre ouvindo ele, valorizando as queixas dele, dando razão. Sim, a escola às vezes é meio chata assim e tal, mas não vai ter como fugir. Então vamos sorrir, vamos lá? É o jeito. Não sabe direito explicar o que tem, tá com 16 anos. É o mesmo, eu achei que era um menino pequeno, mas não. Mas é medo da escola mesmo. Com 16 anos já é uma situação totalmente diferente. Aí a questão é o relacionamento dele com as outras pessoas. Ele, com 16 anos, ele não está com medo dos professores, ele não está com medo de tirar nota ruim, ele está com medo de não ser aceito pelo grupo. Aí a gente tem que ver qual é o problema que ele está tendo nesse relacionamento para a gente tentar ajudar ele a melhorar em relação a isso. Sara, eu não sei, os nomes são muito... É Sara, né? Criança com TDAH, neuropediatra disse para ele fazer desenho e um esporte, pois a medicação não será adequada devido a ser pequeno e magrinho. Procura outro médico. Procura outro médico. Tem. É mais ou menos como você chegar num restaurante, pedir um prato, o garçom virar pra você e falar assim, não, você não vai comer não, você tá gordo. Não. Você passa pra fora que você não vai comer não, que você tá gordo. Que nós vamos servir só quem a gente acha que é pra comer, que tá com fome mesmo, que tá precisando engordar. Tá doida? Aí a pediatra falou, tem TDAH, mas ele vai fazer desenho e esporte. Pede a ela para te mostrar qual que é a referência disso. Me mostre um estudo que mostra que desenhar e praticar esportes realmente melhora sintomas de TDAH, porque ficarei muito feliz em prescrever isso para todo mundo. Infelizmente não é a realidade. É de chorar mesmo. Botou a carinha chorando no final. É de chorar mesmo a gente vê profissional desse nível. Comunidades, Renato, nossas comunidades estão de vento em popa. Toda segunda-feira a gente tem comunidade. Tem uma semana que é hiperfoco e na outra semana é família coruja. Ontem nós tivemos comunidade hiperfoco, semana que vem temos comunidade família coruja. Na comunidade a gente fica 1h30 conversando toda semana não, 2 vezes por mês. 2 vezes por mês a gente se encontra e passa 1h30 conversando sobre TDAH, só que vocês entram por vídeo, vocês conversam comigo, eu tiro as dúvidas pessoais, individuais, quem é meu paciente, a gente segue todo o tratamento. Uma vez que já fez uma consulta comigo e tudo mais, a gente já está no caminho, a gente segue todo o tratamento dentro da comunidade sem problema nenhum. À medida que for entrando, que forem chegando mais pessoas, a gente vai abrir outros horários também, para ficar sempre uma coisa que eu tô ali disponível, que você não vai ficar com dificuldade. E como eu disse, o TDAH é um transtorno crônico, um problema, né? As coisas não começaram ontem, não vão estar resolvidas 100% amanhã. Então é importante a gente manter essa continuidade e é muito difícil que você precise me procurar de urgência, porque a cada 2 semanas a gente está ali e por mais que ultrapasse o tempo, a gente sempre vai conversar com todo mundo que aparecer na reunião para tirar todas as dúvidas que tiverem no momento. Então vem participar com a gente, manda mensagem aqui para a gente que a Carol responde e mostra em detalhes como é que está funcionando. Kese Perini, como metanfetaminas podem afetar a tireoide?
Não sei, Kese, metanfetamina é realmente uma droga, como se diz, recreativa, né? É uma droga ilícita. E eu, sinceramente, eu não trabalho, eu nunca recebi nenhum paciente que era dependente de metanfetamina, não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Eu realmente não estou familiarizado com os problemas ali. Agora, anfetaminas como... porque a palavra anfetamina, gente, ela significa um grupo farmacêutico, né? Uma certa categoria de fármacos. Não é tudo a mesma coisa. Existe a metanfetamina, que é uma droga que realmente é ilícita e com certeza tem os seus motivos para isso. Mais uma vez, não é uma realidade do Brasil, não é uma coisa super frequente no Brasil as pessoas que têm dependência disso. Eu não tive oportunidade ainda de tratar um paciente que tivesse esse tipo de questão, então não sei dos detalhes. Existem outros tipos de anfetamina que são medicamentos que são usados. Muitos antidepressivos têm uma estrutura química bastante semelhante com outras drogas que poderiam causar até mesmo a morte da pessoa. Ou, para falar de uma coisa um pouco mais amena, o Dramin, que as pessoas usam para não enjoar, principalmente quando vão viajar. Então, uma pessoa vai viajar de ônibus a noite inteira, né? Toma um Dramin para dormir e para não sentir enjoo. Ele é da mesma família farmacêutica, por assim dizer, do que um antidepressivo muito bom, que é a mirtazapina, que a gente usa como um antidepressivo, que é muito bom e que tem efeitos colaterais de alguma forma semelhante. Então, enfim, estou me estendendo aqui em relação a essa pergunta, né, que eu não sei a resposta exatamente dela. Agora, os remédios para TDAH não afetam a tireoide. Não é um problema, não é uma preocupação que a gente tem da pessoa que está tomando remédio para TDAH a tireoide. Eles realmente não têm uma relação, não existe nada que diga que a gente precisa se preocupar com a função de tireoidiana, medir eventualmente a função tireoidiana nas pessoas que fazem tratamento para TDAH. Joyce Feijão, meu filho tem 14 anos, resolveu parar os remédios por conta. Está muito bem na escola, a cabeça está funcionando normalmente. É normal? É normal, Joyce. Muitas vezes, quando a gente começa a medicação na infância, usa alguns anos e depois fica tudo bem. Pode ser que isso dure a vida inteira, pode ser que dure um certo tempo, pode ser que seja simplesmente a impressão que você está tendo agora no comecinho do ano. Ele conseguiu começar o ano bem e tal, mas daqui a pouco as coisas saem um pouco do rumo de novo. Então, se ele ficar bem sem a medicação, não tem nada que esteja realmente trazendo um prejuízo para ele e tal, não tem que tomar mesmo o remédio. Mas, se por acaso voltarem sintomas, não... hesite em conversar com ele, explicar perguntar o que está acontecendo, o que ele está sentindo e tudo mais e tal, e conversar sobre o fato de que talvez seja importante usar a medicação. Aproveita esse seu comentário, Joyce, para mostrar para vocês que isso aqui, gente, é super comum. Chega na adolescência, o menino não quer mais tomar o remédio para TDAH. E ainda tem gente que tem coragem de me dizer que não passa esse remédio para as pessoas porque vicia. Imagina uma droga que causa vício, que a pessoa começa a usar na infância e aos 14 anos ela diz, não quero mais, ninguém me obriga. É o contrário. Nessa idade é o momento que você está mais propenso a se viciar em qualquer coisa que seja. As pessoas que iniciam o consumo de álcool, de droga, de álcool, de cigarro, de outras drogas mais precocemente, são as que mais têm chance de se viciar. Imagina, eu dou o remédio para a criança, chega na adolescência, ele não quer tomar mais. E ainda tem gente que insiste nessa falácia de que o grande problema dos remédios para TDAH é que vicia. Eu chego a dizer para vocês que, infelizmente, não vicia, porque o remédio faz muito bem para a pessoa e chega num ponto que ele quer parar, né? É claro que é um exagero que eu estou falando, não é realidade, né? A dependência, ela traz vários problemas com ela, independente em relação do que quer que seja. Um deles é que você precisa sempre de uma dose maior e tal, mas a verdade é que não acontece isso, não é a realidade desse tipo de medicação. E a gente tem que sempre conversar com o adolescente, valorizando o sentimento dele, valorizando as queixas dele, mostrando que a gente entende que ele tem sim motivos para pensar como ele pensa, porém, deixando sempre um espaço para argumentação de que talvez, quem sabe, ele não esteja enganado com relação ao que é melhor para ele, para a vida dele, para o futuro dele, ele não queira se dar uma outra oportunidade de repensar e voltar atrás, né? Fazer com que ele entenda que foi uma decisão dele, e assim as coisas vão melhor. Deve ser desconfiada, não deve ser dessufiada.
Aos 50 anos que sempre tive TDAH e não sabia. Gislândia. Ops, desconfiada, né? Esse ops aí já é um sinalzinho de que talvez tenha mesmo, né? Eu também já tô ficando desconfiado. Erros de digitação às vezes nos entregam, né? Claro que isso não é suficiente, é uma brincadeira, né, Gislândia? Mas tá desconfiada, procura um médico que entende do assunto, faça uma consulta, explica o que está acontecendo, por que você tem essa suspeita, e se tiver mesmo o diagnóstico confirmado, trate, que melhora muito. Tata Morim, doutor, Ritalina aumentou os tiques do meu filho, clonidina é uma outra opção? Tata, a primeira opção, quando a Ritalina aumenta os tiques, é aguardar. A não ser que esteja sendo uma coisa realmente super intensa, a gente aguarda. Em geral, com poucas semanas, eles começam a regredir e, se não interrompem totalmente, ficam bem equilibrados, ficam bem controlados, certo? Agora, a gente pode principalmente associar a clonidina. A associação da clonidina com a Ritalina tem uma chance maior de, ao mesmo tempo em que reduz os tiques, tratar o TDAH. Simplesmente substituir não é uma boa opção. O efeito da clonidina é muito inferior ao da Ritalina. Eu chego a dizer que, assim, é desconsiderável. A diferença do tamanho de efeito que a gente tem entre a clonidina e a Ritalina é muito grande. Não é razoável esperar que vai haver uma melhora significativa com o uso de clonidina. Muitas vezes é uma pequena melhora, mas uma melhora realmente a olhos vistos assim é muito difícil acontecer. São raros os casos. Ana Carolina está sempre com a gente. Quando a gente fraciona o Venvanse na seringa, dá para guardar para outro dia? Dá. Muita gente já testou e dá. A bula não recomenda, o fabricante não recomenda, mas eu tenho muitos pacientes que têm essa experiência e dá sim. Eu também já fiz e dá. Viviane Monteiro. Meu filho tem TDAH 12 anos, toma Ritalina 10mg, estalopram para ansiedade, porque tem vários tiques, arranca o cabelo, faz terapia, psicóloga, psicopedagoga, não quer mais fazer terapia. Então, aí é a questão. Não dá para eu te dizer se 10mg é a dose ideal para ele ou não. Pode ser que esteja até alta, é raro, mas algumas crianças ficam melhor com uma dose mais baixa. E pode ser, com mais probabilidade, que esteja um pouco baixa essa dose. Além disso, a gente tem que ver outras coisas. Por que ele está tão ansioso? O que está acontecendo? Se ele está praticando exercício físico, essa coisa muito tique também, exercício físico ajuda demais. A coisa de arrancar o cabelo, exercício físico ajuda muito. Pelo menos 1 hora por dia, um exercício mais intenso, bota para jogar bola, para fazer um esporte qualquer que ele corre e tudo mais e tal. Se for socializando, melhor ainda. E realmente, o adolescente dificilmente quer fazer terapia. O menino adolescente, então, dificilmente quer fazer terapia. Então, a gente tem que ver mais a fundo o que está acontecendo. São muitos sintomas, ultrapassa um pouco aquilo que a gente vê tipicamente no TDAH. Preciso ver se tem algum outro diagnóstico associado e se tem, como é que a gente vai equilibrar melhor esse tratamento. Beleza, Vivi? Mosquitinho. Mosquitinho aqui me incomodando. Tá escrito S21, Alexandra. S21 pode tomar medicação para TDAH ou esse S2 é um coraçãozinho? Não sei o que você tá querendo dizer com isso. Não entendi, Alexandre. Manda de novo, por favor. Opa, quase que eu faço alguma coisa errada aqui. Renata, meu filho tem TDAH, diz não conseguir fazer muitas coisas. Eu acho que é o TDAH. E às vezes é mesmo. Como eu disse, tem gente que tem TDAH e faz muitas coisas ao mesmo tempo e dá certo até e tudo mais. Tem gente que não consegue. Pode ser o TDAH, sim. Como agendar consulta online? Manda mensagem pra gente, a Carol te responde, te dá todos os detalhes. Jaque Soares, meu esposo e filha têm TDAH, são super empenhados no trabalho, mas não dão conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Se perdem, acaba deixando a desejar. Pois é, muitas vezes é isso. A gente tem muita iniciativa, tem muita vontade, mas as coisas não acontecem direito, aí a gente vai se perdendo e acaba depois desanimando e não quer mais fazer, Jaque. Super típico, super comum. Criança com TDAH, 7 anos, muita dificuldade para dormir, tem medicação? Olha, a gente tratando o TDAH, em geral, há uma melhora no padrão de sono. Aí a gente tem que ver as condições de sono dele, o que de fato está acontecendo, como é que é a rotina da sua casa. Muitas coisas vão ser vistas antes da gente pensar em dar um remédio para facilitar o sono da criança. Realmente, assim, é muito raro que os meus pacientes cheguem num ponto em que realmente eu desista e passo um remédio para facilitar o sono dele. Mas é muito raro, muito raro.
em geral, a gente consegue uma melhora muito significativa com os remédios do TDAH e com outras orientações, com mudanças na casa, na rotina da casa, da família, do estilo de vida, enfim. Imipramina 10mg, bom para TDAH e transtorno de conduta? Não, é muito ruim. Até tem algum efeitozinho, mas é uma dose muito pequena. A Ritalina é muito mais segura, muito mais eficaz, tem menos efeitos colaterais, não tem por que usar imipramina para tentar tratar TDAH e transtorno de conduta. Cláudia, um nome. Meu filho tem 10 anos e ainda não consegui ler e escrever corretamente. Toma Neuleptil e imipramina 25mg. Eu não imagino, Cláudia, por qual motivo alguém prescreveria Neuleptil e imipramina para crianças de 10 anos. Realmente, enfim, são medicações que já foram muito usadas, que não têm uma boa eficácia, que trazem muitos efeitos colaterais e que realmente, a não ser que ele tenha um déficit intelectual significativo, né, que ele tenha um problema realmente de capacidade intelectual, um QI muito baixo, acima do razoável, né, abaixo de forma muito significativa, não vejo por que usar essas medicações em nenhuma outra situação. Portanto, vale a pena procurar um médico, conversar com ele sobre isso, estabelecer um diagnóstico para o seu filho e, principalmente, se o médico que está dando esse remédio disse que ele tem TDAH e por isso ele está dando esses remédios, foge desse médico que ele não tem noção do que ele está fazendo. Todo TDAH tem superfoco, já que a gente fala hiperfoco, e não é todo mundo que tem TDAH que tem hiperfoco. Muitas pessoas com TDAH têm sim essa tendência, mas a gente não escolhe o hiperfoco que a gente tem, entende? A gente não escolhe. Eu não passo horas e horas e horas olhando para mapas porque eu acho que isso vai contribuir com o meu futuro. Não, porque simplesmente o mapa é um imã para os meus olhos e uma vez que eu começo eu tenho muita dificuldade para parar. Na hora que você vê, eu passo 2 horas, passo 3 horas, você sentou no domingo de manhã para tentar escrever alguma coisa e ficou olhando para mapas a manhã inteira. Então, enfim, principalmente quando você não toma o remédio. Bérica, fala sobre os efeitos colaterais mais comuns de acontecer quando o uso de estalopram e Ritalina. Não tem uma interseção ali entre eles não, tá certo? Não tem o fato de serem os dois juntos não traz uma interação, né? Eles não têm uma interação. A Ritalina vai trazer principalmente efeitos adrenérgicos, né? Boca seca, redução do apetite, redução do sono durante as horas em que o remédio está fazendo efeito, sempre durante o tempo em que o remédio está fazendo efeito. O coração mais acelerado, esses são os efeitos principais que a gente vai perceber. E o estalopram, a idade dele, muito pouca coisa, o estalopram está mais relacionado a problemas de libido. Então, muito comum quem toma estalopram de ter alterações na libido. Agora, um rapaz que está entrando na adolescência, não tem nada que vai trazer problema de libido. Eu perdi, mas eu já estou encontrando de novo. Tem anos, ama a escola, leu com 6 anos, super inteligente. Perdi, Ana Paula. Sim, entendi. Rejane, quem tem TDAH, dislexia, disgrafia, ele vai aprender a ler. Tá no 5º ano, usa Ritalina, mas sou desesperado esperando essa evolução. Se ele tá no 5º ano, Rejane, ele só vai aprender a ler se ele for submetido a um programa de alfabetização. Se largar ele na sala do 5º ano, pode ser o que for, ele não vai aprender a ler. Pode dar o remédio que for, pode fazer o que for. Então, se ele de fato tem TDAH e o TDAH está relacionado a essa dificuldade que ele teve na alfabetização, ele já está no 5º ano, portanto ele já tem provavelmente 11 anos, 12 anos, tem que colocar ele numa aula de alfabetização. Procure uma professora que possa fazer isso. Se tiver condição, contrate uma particular. Se não tiver, procure alguém que pode ajudar e tudo mais. Conversa na escola, tenta colocar ele para frequentar um pouquinho a turma na alfabetização e tudo mais. Mas se ninguém ensinar, ele não aprende. É muito difícil aprender a ler sem ninguém ensinando. Tem crianças que conseguem, mas se no 5º ano até agora ele não conseguiu, ele vai precisar de um empurrãozinho, ele vai precisar de uma forcinha. Eu tenho pacientes que chegaram no 3º, 4º, 5º ano sem ler praticamente nada, iniciou o tratamento com 3, 4 meses, estavam lendo tudo. Se o problema é só o TDAH, com pouco tempo ele está lendo de tudo, desde que ele passe por um programa de alfabetização. Ele não vai aprender, professor ensinando outras coisas e ele sem saber ler, o professor escrevendo no quadro, ele sem saber ler, ele não vai aprender automaticamente.
Comunidade é para qualquer pessoa que quiser vir participar. Agora, faz bem mais sentido estar tratando comigo, né? Porque ali a gente já faz tudo. Senão, eu vou te orientar e tudo mais, mas eu não vou te prescrever, porque eu preciso de fazer uma consulta, né? Mas é muito legal. Vivi, um dia quem está na comunidade não precisa marcar consulta, só pegar a receita. Exatamente. Se é meu paciente, se já fez consultas comigo, já é meu paciente, é só dizer, a gente vai estar lá, a gente vai se encontrar 2 vezes por mês. Eu vou querer saber como é que vocês estão e tal. Eu sempre pergunto por cada um que aparece lá na tela, mesmo que você não abra a câmera, mesmo que você não abra o microfone, eu vou te chamar, falar, oh, e você, tem alguma coisa para me dizer e tal, pelo menos para cumprimentar. É assim que está funcionando por enquanto, eu espero que continue funcionando assim por muito tempo. Carol está na comunidade. O que o senhor me diz sobre aquele documento Fungos Fantásticos? Tem psiquiatra falando sobre a possibilidade de tratamento com cogumelos e LSD. A Casey falou só anfetaminas, foi um erro na hora de escrever. Tem problema não, Casey, mas foi bom que eu já dei a resposta completa. Carol, o que acontece com esse negócio Fungos Fantásticos? Eu vi o documentário, achei super legal e tal, mas a ciência, ela tem métodos, né, para que a gente possa realmente confiar ou não que determinada substância é boa para tratar determinado transtorno, tá certo? E quando fazem esse tipo de filme, esse tipo de material, muitas propagandas que a gente vê na TV e tudo mais, em outros meios, aqui na internet de coisas, eles usam relatos de casos, tá certo? Relato de caso, gente, assim, tem muita gente aí, tem muito benzedeira, tem muito sujeito que se diz o Dr. Fritz, não criticando a religião de ninguém, a fé de ninguém não, mas tem muito João de Deus aí pelo mundo, que as pessoas vão lá, ele faz uma coisinha ali e tal, e muitas vezes é só um teatro, e a pessoa melhora, uma ou outra melhora, entende? A gente não pode confiar a prescrição médica com base apenas em relatos de casos, principalmente quando são substâncias sabidamente perigosas, porque causam efeitos muito intensos, dependendo da dose, dependendo de que tipo de fungo está sendo usado. Alguns fungos são extremamente venenosos, então são substâncias que têm um potencial de risco e não existem estudos com a metodologia correta mostrando a eficácia. Eu não sei se tem estudos com a metodologia correta mostrando que não é eficaz. Eu não peguei para estudar a fundo esse assunto. Mas você vai ver aí, olha, basicamente assim, existem muitas lendas, muitas coisas que acontecem. Tomou isso, melhorou. Tá, aconteceu com esse. E esse acaba vira propaganda. Tem muito santo aí, né, que enfim... Você pode ter certeza. Vou contar uma história rapidinho para vocês. Alguns anos atrás, alguns psiquiatras, não sei exatamente onde, começaram a perceber que pacientes que passavam recebiam a injeção de anestésico rapidamente, de ação central, né, o anestésico de ação central, melhoravam de quadros depressivos. E aí, o que é a primeira coisa que você faz? Você relata o caso. O paciente veio fazer uma outra coisa, mas tinha uma depressão grave. Eu dei esse remédio, que nem era para isso, e ele melhorou da depressão. Pô, você relata um caso, é importante, porque, bom, acendeu uma luz. Aconteceu uma coisa estranha aqui. E aí um outro de outro lugar do mundo falou, aqui comigo aconteceu também. O outro falou, aqui também aconteceu. Você tem alguns relatos de caso, opa, dá para testar. Isso é seguro? É seguro porque é um remédio que existe há muito tempo. Tem um risco grande? Não. Então vamos testar. E aí você começa a fazer estudos testando e funciona. Só que é um remédio que não tem patente. É um remédio cuja patente já caiu há décadas. É remédio baratíssimo. E é maravilhoso para tratar a depressão grave. E aí o que vai acontecer? Não vai vingar esse tratamento porque a indústria farmacêutica não vai ter lucro, portanto não vai ser produzida a ciência que mostra isso. Pelo contrário, foi produzida toda a ciência mostrando isso, chegou nível 1 de evidência, esse tratamento é realmente seguro, é realmente eficaz, não é tão seguro quanto o uso da medicação, por várias questões, você precisa do ambiente hospitalar, é uma droga injetável, traz um risco sim, mas muito pequeno, mas ainda assim um risco considerável comparado com a medicação, mas é sim seguro. E o que os laboratórios fizeram?
correram atrás de fazer uma pequena mudança nessa molécula e mudar a via de administração dela. E agora esse remédio é vendido caríssimo por inalatório. Você dá um sprayzinho no nariz e funga aquilo alguns dias seguidos e vai tratar. Só que o laboratório ele vai encontrar um jeito de lucrar em cima. Entende? Não vai ficar o produto que está ali na natureza disponível para ser usado, ele não vai ficar sem ter a comprovação científica, sem ser usado. Porque os laboratórios e os grandes empresários e os pessoais aí, eu não sou contra o capitalismo não, mas os capitalistões aí do mundo vão encontrar um jeito de tirar dinheiro disso, você pode ter certeza. Então, eu desconfio dessas coisas que aparecem com muito auê e tudo mais, porque se funcionar, vai se espalhar. Não tem jeito. Vocês que são um pouco mais velhos, que têm pelo menos a minha idade, mais ou menos uns 40 anos, se lembram que houve um período em que remédio para impotência masculina existia 1000 diferentes. E garrafadas, e ervas, e raízes, e ostras, e essência disso e daquilo e tudo mais e tal, né? Não, nada funcionava. Todo mundo vendia um remédio diferente. De repente surgiu o Viagra. Quando surgiu o Viagra, não houve polêmica, não. Houve matéria no Fantástico. Houve meses de Viagra, foi uma das palavras mais faladas no ano, com toda a certeza. Imediatamente caiu no popular. Por quê? Porque era um remédio realmente eficaz para um problema que realmente é muito sério para a pessoa que está sofrendo com a disfunção erétil, né? Não dá pra gente negar que realmente, você pensa, por que o homem investe tanto nisso, não investe em outras coisas? Meu amigo, para o homem que tem esse problema, ele quer que invista nisso. Então, as garrafadas praticamente acabaram. Você não ouve mais, você não liga o radinho AM e ouve o chá de não sei qual erva lá que devolve o vigor pro homem, que faz o homem ter saúde de novo e tudo mais. Aquela propaganda antiga que a gente existia. Então, quando aparecer, vai ter. Entende? Vai sair, os laboratórios vão ganhar dinheiro e se for bom pra gente, a gente vai comprar. Se a gente tem um SUS, o SUS deveria comprar para todo mundo, né? Se a gente tem um sistema público de saúde, esse deveria se responsabilizar por todo mundo. Mas como ele não vai responsabilizar, pelo menos quem puder vai comprar. Eu sou defensor de que desce para todos. Carol, fuja dos cogumelos. Minha amiga surtou após essa tentativa. É o que eu tô falando, o risco é muito grande. Não vai mexer com cogumelo, não. Tem uma aprendente com DI leve, a neuro receitou imipramine-notron. O que eu acho que ela deve procurar uma outra neuro. Essa aí realmente não sabe o que está fazendo. Notron não vai ajudar, né, de jeito nenhum, e a imipramina dificilmente também. 7 anos, pois é, procura outra. Maria Jesus, sempre por aí também. O médico neuropediatra passou neuroleptil para o meu filho, ele é autista, tem TDAH. Posso dar para ele, doutor? Maria, eu não tenho como te dizer para você não seguir a receita do médico. O neuroleptil não é a melhor opção, mas é uma opção mais em conta e que muitas vezes a pessoa acaba encontrando no SUS. Então, dependendo das situações, tendo autismo, pode até ser que o neuroleptil acabe sendo uma opção viável, mas, como eu estou dizendo, dependendo das condições, dependendo da situação. Agora, se você foi ao médico, ele fez essa orientação, autismo é muito diferente de TDAH, muitas vezes, às vezes é muito parecido, mas às vezes é muito diferente. Eu não vou te dizer que você não siga a orientação dela. Agora, se você tem dúvida, veja se consegue encontrar uma segunda opinião, porque, enfim... Mas se você der, não vai causar um problema definitivo na vida dele. Se você der e não fizer bem, depois você para de dar e volta tudo como era antes. A Sheila está dizendo que o filho está cada vez mais impulsivo. Vamos tratar. Risperidona traz um delay no pensamento. Risperidona causa lentificação do pensamento. Felipe está demorando mais para processar o que é dito. Acontece isso mesmo. Lia, boa noite. Meu maior problema é manter a motivação em projetos a longo prazo. Metilfenidato ajuda também com esse sintoma? Lia, o metilfenidato te ajuda no dia a dia. Agora, sabe com o que ele te ajuda? Quando você estiver encerrando o seu dia e programando o que você vai fazer no dia seguinte, você sabe que no dia seguinte você vai fazer aquilo. Você vai tomar o remédio, você vai fazer o que está na programação para você fazer. Você não vai ficar enrolando tanto assim, você não vai ficar sem conseguir se concentrar e tudo mais. Você consegue fazer a programação das próximas horas. Agora é preciso
você por conta própria criar um mapa daquilo que você vai fazer, dividir esse grande projeto em partes pequenas para ter a sensação de todos os dias concluir o trabalho do dia. Porque sem isso é muito mais difícil, mas o remédio ajuda muito. E o que ele faz, nada mais faz. Seja o metilfenidato, seja a lisdexanfetamina, mas um dos dois faz. E nada faz o efeito que eles fazem. Catiane, boa noite. Meu filho está com 12 anos, está tomando Ritalina 10mg para estudar. Esse ano ele não está conseguindo copiar todo o conteúdo. Ele toma um comprimido antes de ir para a escola. Catiane, a gente aumenta a dose. E é simples, a gente aumenta a dose e vê se com uma dose maior ele vai ficar melhor. Estava intenso, durou mais de um mês assim. Entendo, tá complicado, né? Sheila, ele não obedece, não aceita, se estressa rápido, me xinga, depois vem falando que me ama, tem 9 anos. Gente, isso é o padrão do estresse da criança com TDAH. Muitas vezes, depois de um certo tempo, a criança deixa de pedir tanta desculpa. Tem algumas crianças com TDAH que realmente não gostam muito de pedir desculpa, mas a grande maioria, na hora da raiva, é toda a intensidade. Na hora que a raiva passa, eu te amo, mamãe, me desculpa, eu nunca mais vou falar desse jeito, eu não queria ter feito assim, eu não vou fazer mais assim. Não é simplesmente porque ele é sedutor e ele quer alguma coisa nova de você e tudo mais e tal, não. Muitas vezes ele realmente está arrependido e ele realmente não gostaria de causar essa situação novamente desse jeito. Só que se ele não se tratar, ele vai agir novamente exatamente da mesma forma, porque ele é impulsivo, porque ele não queria dessa vez também ter agido assim, mas ele não teve um instante para parar e pensar e mudar o comportamento dele. Ele foi com tudo do jeito que as coisas vieram e ele realmente quando percebeu, já era tarde demais. Trate o seu filho para que ele... Isso, tá vendo como a autoestima muda quando a gente trata a criança? Porque a criança que toda hora tem que voltar e pedir desculpa, ela vai se sentindo mal. Amor, mas eu realmente não sou um menino legal. Porque toda hora eu erro, toda hora eu tenho que pedir desculpa. Eu não queria ser assim. Mas ele ainda assim ele vai pedir desculpa. Se ele não precisa toda hora pedir desculpa, se ele consegue se controlar, é muito bonitinho. Os meninos puxam a mãe e falam: mamãe, eu me comportei hoje? Comportei, né? Eu comportei hoje. Ele quer um elogio, ele sabe que ele merece o elogio. Ele finalmente se comportou como você espera que ele se comportasse. Então, vale muito a pena. Só mais uma vez usando o Big Brother de exemplo, Bruna Grifal. Bruna Grifal ontem chorou, gritou, esperneou, hoje também e tal. Pelo que eu vi no Twitter aqui rapidamente, que eu tive poucos minutos, já foi lá, pediu desculpa, disse que não queria se exaltar, que não é verdade aquilo que ela falou, que acha do Alface, que não sei o que ele errou, mas que ela não precisava ter falado desse jeito e que ela gosta dele. Comportamento típico de quem tem TDAH. Você não precisa de laudo, você precisa de tratamento, Che. Quanto saber se a dosagem do Venvance? Meu filho usa 1 ano e 3 meses. Mais uma vez, se não tem efeitos colaterais significativos e parece que pode melhorar, a gente aumenta um pouquinho e vê como vai ficar. E assim em diante, até chegar na dose ideal. Em geral, a maioria das pessoas na dose inicial melhora muito e nem quer tentar melhorar mais. E com 40, 50 miligramas, a grande maioria das pessoas fica bem. Não é muito comum a pessoa precisar usar a dose máxima, mas é de 30 a 70. Então, não é tão demorado assim a gente chegar na dose ideal. Maria diz: meu filho falou que a professora apertou o pulso dele. Posso deixar ele na mesma escola? No mínimo, conversar com essa professora e com essa diretora para saber o que aconteceu nessa circunstância, né? O primeiro impulso é querer tirar ele da escola e tudo mais e tal, mas eu acho que antes disso é importante conversar com a professora, conversar com a diretora, tentar entender o que aconteceu e realmente tentar analisar ali, né, na hora se elas estão falando a verdade, se elas realmente estão sendo sinceras e tal. A mãe tem esse faro, né, tem esse tino para perceber essas coisas. Então, vai lá, converse, diga o que ele falou e tal, pergunta para elas o que aconteceu, porque, enfim... Sheila não está sabendo lidar. Calma, Sheila, vai melhorar. Por nada, Vivi.
Dose média do Venvance para adolescente de 13 anos. Para qualquer idade. A gente começa com 30 miligramas e aumenta até chegar na dosagem que parece que foi a ideal. Aquela que melhorou em relação à anterior e não trouxe efeitos colaterais tão significativos. Os efeitos colaterais, em geral, são maiores nos primeiros dias, alguns se mantêm por algumas semanas e poucos vão se manter de forma mais persistente. Muito poucos, quando a gente está na dose legal, entende? Com a dose alta, realmente, o efeito colateral fica mais intenso, né? Principalmente a questão da falta de sono, da redução do apetite. Aí passou 5 dias, 7 dias, não está dormindo bem, realmente está causando uma insônia, vamos abaixar essa dose, vamos ficar na dose mais baixa e vamos ver no futuro se vai precisar mudar de novo. A Sheila está dizendo que tem 9 anos, não sabe ler, não se interessa por nada na escola. Calma, Sheila. Se tem TDAH, trate que ele vai melhorar. Rui está dizendo que toma Stavigile, a atenção mudou por completo. Que ótimo, Rui. Stavigile, na verdade, ele não mostra muitos resultados em relação à atenção. Mas é aquela coisa, se para você funciona, que ótimo. Mas ele é muito bom para quem tem muita sonolência, né? E às vezes essa sonolência causa também desatenção e tal. Mas, enfim, seria ótimo ter mais uma opção. Para algumas pessoas ajuda, mas se você se tem TDAH, sugiro tentar também os medicamentos próprios para ele. Catiane, meu filho ama mapa, sabe tudo, ele fica super focado, eu também. Por nada, Jack, ou Jack, já não sei. Ui, junto com essa vigília também dei pacote 250 BUP 300. O BUP já é melhor para o TDAH, o D-pacote para TDAH não tem efeito nenhum. Yara, doutor, o tratamento do TDAH pode aumentar estereotipias em criança com TEA? Pode. E se for uma coisa relativamente discreta, a gente espera, porque tende a melhorar com algumas semanas. Se realmente estiver muito intenso, aí não tem jeito, a gente suspende. Fala com a Carol, Vivica. Devo voltar ao neuro para ele trocar imipramina por Ritalina? Não sei. Deve voltar, eu acho que você deve procurar uma segunda opinião. Chegar no neuro e dizer, eu não quero esse remédio, eu quero esse outro, ele não vai aceitar bem não, procure uma segunda opinião. Washington, meu filho tem 8 anos, tem TDAH, 8 anos, na hora de dormir até o corpo relaxar ele tem um movimento involuntário, meu marido até balança a perna dormindo. Isso é normal? Para quem tem TDAH, é normal, é muito comum essa coisa de síndrome das pernas inquietas, de ser um pouco agitado, às vezes balança até dormindo. Para quem tem TDAH é relativamente comum. Isso não é um problema em si, a gente não usa medicação durante a noite, prejudica o sono, então a gente aprende a viver com isso. Igual minhas piscadas, aprende a viver com elas. Não vou parar de falar aqui com vocês, não vou parar de querer aparecer em todo lugar que eu puder para falar sobre TDAH, porque eu pisco, eu vou piscando. Liz Crochê, meu filho tem 7 anos, começou a tomar o Venvance, não se deu bem com a Ritalina. Então, se não deu bem com a Ritalina, vamos ver se com o Venvance vai melhorar. Maria, meu filho, quando sentir raiva, se morde, se bate, ele também bate a cabeça na parede. Pois é, Maria, eu sei que seu filho precisa muito de cuidados. Tomara que essa medicação ajude ele. A live sempre fica salvando, tem várias parecidas com essas salvas por aí. Você pode maratonar aí durante dias e mais dias. Graziele, mudamos de Ritalina para o Concerta 36, 7 anos, está irritado e agressivo. É normal se ele está irritado e agressivo. No final do efeito do remédio, após pelo menos 6 horas, 8 horas do remédio, sim, é normal. Depois passa. Se ele está agressivo 1 hora, 2 horas depois que ele tomou o remédio, tem algo de errado. Talvez seja a dose, mas a gente tem que rever. Foco, Fábio do Foco. Doutor, a vida aqui é corrida. Será que a gente consegue fazer uma consulta hoje? Hoje eu não consigo não, Fábio, porque eu preciso dormir. Mas minha agenda é cheia, mas aí tá vendo o TDAH? Impulsividade. Eu quero agora. Não, hoje não dá não. Hoje eu vou ficar aqui mais uns 20 minutinhos pelo menos. Já tá tarde, eu preciso descansar, eu preciso comer. Se eu não alimentar a Tainara, ela fica nervosa. Mas nos próximos dias a gente acaba conseguindo. Tem uma filhinha, mas a gente sempre tem algum ajuste ali, mais tardar aí 1, 2 semanas a gente acaba conseguindo. Efeitos colaterais do Venvance, é como eu já disse, boca seca, coração mais acelerado, redução do sono, redução do apetite. Quais direitos uma pessoa com TDAH tem? Sheila, as pessoas que têm TDAH têm direito a se informar sobre isso e fazer o próprio tratamento. O brasileiro não deveria acreditar que tem direitos. A gente deveria ter direitos,
Mas acreditar que nós temos direito que de fato não existem só prejudica a vida de cada indivíduo. A gente deve tentar estudar o máximo sobre o TDAH, aprender o máximo sobre o TDAH e tratar o TDAH corretamente. Existem medicações que são relativamente baratas, para a realidade da maioria das famílias, cabe dentro do orçamento, é relativamente barato a Ritalina, principalmente os genéricos e tudo mais. Genérico às vezes não tem exatamente o mesmo efeito, mas a gente aumenta a dose do genérico, funciona bem, dá para acertar sim o tratamento com genéricos. Importante é você aprender sobre isso e tratar. Uma vez tratado o TDAH, a gente não precisa de condição especial nenhuma circunstância em relação a nada. Quem tem TDAH precisa tratamento adequado, conhecimento sobre o TDAH. TDAH não é deficiência. E eu não vou defender, em hipótese alguma, a ideia de que TDAH é uma deficiência. Porque não é. Porque eu me formei em medicina, eu terminei a minha residência de psiquiatria tendo TDAH. Eu me trato, comecei o tratamento depois disso. Eu conheço grandes empresários, artistas, celebridades aqui da internet, que são meus pacientes, engenheiros, juízes, advogados, médicos, pessoas de grande relevância social em alguns casos, que têm TDAH e que conquistaram tudo que conquistaram tendo TDAH. Eu sei que tem sorte, tem apoio da família, tem algumas condições melhores ali que a família pode proporcionar e tudo mais e tal, que ajudam muito. Eu sei que existem outras características, por exemplo, capacidade intelectual da pessoa, a sorte de nascer num ambiente que favorece aquele determinado talento que ela tem. Enfim, tem muitas coisas que fazem diferença, mas ainda assim, justamente o fato de que muita gente consegue sucesso relativo e sucesso muito grande faz a gente chegar à conclusão de que o fato de a pessoa ter TDAH não é suficiente para dizer que essa pessoa tem de fato uma deficiência, ela tem uma incapacidade de se atingir certas coisas na vida por causa desse TDAH. Não, ela tem um pouco mais de dificuldade, essa dificuldade é perfeitamente tratável, nada melhora tanto quanto o TDAH melhora com o tratamento correto, e o tratamento correto é medicação na dose e na frequência adequada e psicoeducação, e nos adultos, eventualmente, psicoterapia. Portanto, a gente precisa tratamento. Aí, mas eu tenho direito a 1 hora a mais para fazer o Enem, para fazer um concurso. Você me dá um laudo, eu te dou o laudo. Você quer o laudo, eu te dou o laudo. Você vai lá e faz, pede lá e tal, tem 1 hora a mais para fazer a prova. Beleza, aproveita. Deu isso aí, aproveita. Agora, eu vi gente aí no Twitter nos últimos dias falando, porque estamos lutando na Câmara para poder aprovar o projeto de lei para que TDAH seja considerado PCD, que é pessoa com deficiência. TDAH não é pessoa com deficiência. Eu não irei encampar essa luta, eu não vou querer nos colocar nessa situação. Então, agora, essa escola dá esse direito, aquela escola dá aquele outro, esse lugar ou esse faz aquela diferença e tudo mais e tal, beleza. Se tiver alguma coisa que apareceu ali que seja importante, legal, vai lá, aproveita. Brasil, né? Abriu uma brecha, a gente pega mesmo. Eu defendo o direito de cada um de tentar aproveitar as condições que ele tem para sair um pouco melhor. Agora, a gente não precisa. A gente precisa do tratamento. Isso a gente precisa. Com o tratamento, a gente consegue tudo que os outros conseguem. Tô cansado de ver crianças, já disse, no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano, analfabetas que em 3 meses estavam lendo e 6 meses depois estavam fazendo a mesma prova que os colegas, nas mesmas condições e tirando boas notas. Isso é rotina para quem trata com TDAH. Exceção é o tratamento que não dá resultado. E quando não realmente dá resultado, existem outras condições associadas. E aí, essas outras condições, eventualmente, vão justificar direitos de receber alguma coisa do INSS ou de ter condições especiais na escola ou vagas de trabalho especiais e tal. Se no Brasil a gente criar uma lei que as pessoas que têm TDAH vão ter vagas especiais no trabalho, nós vamos ter um problema muito grande, porque na maioria dos lugares que eu conheço tem mais gente com TDAH trabalhando do que sem. Mabela Decoração, recém-diagnóstico com TDAH, Pedro com 6 anos, bastante confusa. Quais fatores principais e únicos relacionados ao TDAH? Não entendi, Mabela, sua pergunta. Quais fatores principais e únicos relacionados ao TDAH? Não entendi, mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com o TDAH acompanhando a gente aqui. Se quiser reformular, estou à disposição.
Por nada, quem está agradecendo, Graziele, a neuro pediu para aguardar um pouco para ver se estabiliza esse humor, mas tem 5 dias e nada, se mantém agressivo e irritado. Graziele, se não me engano, ela passou um remédio que não tem o menor potencial de trazer esse equilíbrio do humor, né? Adriana, meu filho começou a tomar Ritalina, eu pensei que ele fosse ficar meio lerdo, mas não foi isso que vi acontecer, ele está mais falante, participa mais do seu dia. Legal? É isso que eu espero. Crianças que são mais devagares, elas ficam mais falantes, mais ativas. Crianças que são hiperativas ficam mais tranquilas, mas ele caminha para o centro, entende? Tem o TDAH super desatento, nada hiperativo, ele vai ficar mais falante, mais excitado um pouco. O outro que é super hiperativo dá uma resfriada, dá uma diminuída nisso. Nicole, doutora psiquiatra, me passou cloridato e trazodona para ajudar a dormir, porque é um antidepressivo. Porque ele pode causar sono. Ele não é um bom antidepressivo, mas ele é um remédio que às vezes ajuda no sono e quando ajuda, ele ajuda sem causar muitos problemas. É um remédio que realmente não tem muitos efeitos colaterais, não tem muito risco, não causa dependência e tem um efeito hipnótico, como nós dissemos, né, que é o efeito de causar sono, realmente mais sutil. Para quem tem uma insônia grave, ele não resolve, mas para quem tem um pouco de dificuldade, às vezes ajuda. Queria que aqui no Japão eles entendessem mais do assunto. Tati, sobrevivente, eu queria que aqui no Brasil eles entendessem mais do assunto. Catiane, eu tenho TDAH, meu filho, eu acho que meu esposo tem, ele esquece tudo, começa as coisas, não termina, ele não aceita tratar, tem compulsão alimentar. Compulsão alimentar e TDAH andam de mãos dadas. Eu tô para conhecer um paciente que tenha compulsão alimentar e não tenha TDAH. Para mim, parte do diagnóstico de TDAH. A gente pode dar os dois diagnósticos separados, pode, mas o comportamento compulsivo com relação à alimentação, ele também com relação a outras coisas. E é esse paciente que faz uma cirurgia bariátrica, quando ele chega num quadro de obesidade grave, e aí ele não consegue comer mais, ele desenvolve outras compulsões, porque ele não consegue ficar sem a compulsão. Qual o melhor medicamento para ansiedade? Para você que é numeróloga, Iowa, é como que eu te perguntar qual que é o melhor número. Depende. Depende para quem, qual que é a idade da pessoa, quais são os sintomas de ansiedade que essa pessoa tem, se isso é uma coisa crônica que vem de muitos anos e agora que a gente vai tratar, se é uma ansiedade aguda que veio por causa de um problema que aconteceu recentemente. Então, não existe uma resposta correta para essa pergunta. Cada medicamento vai ser melhor para cada paciente em circunstâncias diferentes. Portanto, ficamos nessa delicada situação de ter que confiar que o médico vai fazer a melhor escolha por nós. Remédio para tique. Karina, tique, antes de dar remédio, a gente pensa em 1000 coisas. 1000 coisas. Primeiro, exercício físico. Segundo, tem alguma coisa estressando esse menino? Tem algum diagnóstico por trás desse tique mais importante? Eu tenho meu tique de piscar, quanto mais com sono, quanto mais cansado eu fico, mais eu pisco, quanto mais estressado, mais eu pisco, e eu não estou disposto a procurar nenhum tratamento para isso, porque eu vivo muito bem com isso. E eventualmente pode ter uma pessoa ou outra que deixa de me ver ou de me ouvir por causa disso, problema deles. Equilídio ou atensina? Nenhum dos dois. Calma. Não, mas é igual o antidepressivo. Não dá para dizer qual é o melhor. Um vai ser melhor para uma pessoa, outro vai ser melhor para outra. Agora, são dois medicamentos que a gente tem que ter cuidado para usar. Tem muitos efeitos colaterais e tudo mais. Gente, uma coisa assim que eu gosto sempre de deixar claro, que eu não estou aqui recomendando para vocês tomem esse medicamento ou aquele. Estou dizendo que para tratar o TDAH tem uma forma simples, não existem muitos remédios, são esses os remédios, a dose é ajustada dessa maneira. Procure um médico, discuta com ele sobre isso, use as informações que vocês têm aqui para conversar com o seu médico, para esclarecer alguma outra dúvida que sobrou e tudo mais, para participar desse processo de decisão sobre como vai ser o tratamento. Qualquer tratamento médico é uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente, a não ser quando o paciente não tem condição de participar dessa decisão compartilhada, seja porque é um bebê que é muito pequeno, uma criança muito pequena, seja porque é uma pessoa que está num quadro psicótico, ou porque sofreu um acidente ou qualquer coisa, está desacordado, está inconsciente, mas, né, num consultório,
Consulta significa exatamente consulta. Você vai lá saber daquele profissional a opinião dele sobre um problema que você está passando e qual vai ser a conduta a partir dessa conversa é uma coisa entre vocês dois. Às vezes a gente é muito veemente para convencer o paciente daquilo que a gente sabe que tem altíssima probabilidade de ser melhor. Às vezes tem outros profissionais que são mais maleáveis. Eu gosto de levar cada coisa na gravidade que ela parece ter. Tem quadros em que dá realmente para a gente discutir e concordar. Tem quadros, como é o caso do TDAH, que eu me sinto na obrigação de deixar muito claro para cada paciente, para cada familiar, que não é razoável fazer a opção por não usar a medicação correta. Porque a medicação correta reduz diversos riscos, tem um altíssimo potencial de melhorar a qualidade de vida, de melhorar o desempenho escolar, de melhorar o desempenho no trabalho, de melhorar a produtividade, de melhorar as relações na família, de melhorar as relações com colegas de escola, com colegas de trabalho, com amigos, e reduz o risco de mortalidade em todas as idades. Tá certo? Desde os 6 até os 60, desde os 2 anos até os 60 anos, tratamento, não vou dizer dos 4 anos até os 60 anos, tratamento de TDAH está relacionado à redução do risco de mortalidade. É consenso científico, não há dúvidas com relação a isso, pelo volume dos estudos que já foram feitos, pelo tanto que eles são robustos, o tanto que eles são bem desenhados. Não há dúvida em se dizer que o tratamento do TDAH diminui a chance de que aquele indivíduo venha a morrer até pelo menos os 60 anos de idade. Portanto, eu deixo claro para os meus pacientes. Agora, sempre é uma decisão compartilhada e muitos médicos não querem compartilhar e querem dizer o que vai ser feito e não aceitam a opinião do paciente. Entendo. Se isso está acontecendo, procure outro profissional. Gente, eu perdi. Mas eu tinha diagnóstico de TDAH durante a faculdade? Eu tinha, mas também faço medicina e tive diagnóstico recente. Às vezes me sinto inferior aos outros. Lunas Lingerie Caico. Enfim. Lunares. Quando eu estava na faculdade, não me lembro em que período, eu vim passar férias aqui em Ipatinga uma vez, estudei em Barbacena, vim passar férias em Ipatinga, e quando eu cheguei aqui, minha mãe me disse: meu filho, eu li esse livro, é sobre você. A pessoa que escreveu esse livro parece que te conhece, esse livro explica toda a sua infância, toda a sua vida até hoje, leia. Eu li e era mesmo. Era um livro sobre TDAH, na ocasião era o Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa. Só que o livro ele foi muito eficiente em me deixar assim com plena convicção. A minha mãe me deu o diagnóstico sem ser médica, eu me dei o diagnóstico ainda não sendo médico, uma vez que eu li aquele livro que explicava o que era aquele transtorno. Porém, este livro não me convenceu de que eu deveria fazer um tratamento. Então, eu segui sem o tratamento até depois de ter concluído a residência. Mas seria muito bom que eu tivesse iniciado o tratamento naquele momento, teria me evitado muito estresse e muita dor de cabeça. Jéssica Cieto, boa noite. Fui diagnosticada com TDAH adulta, porém Ritalina não fez efeito algum em mim. O psiquiatra entrou com Venvance 30mg. É um tratamento só ou vai melhorar? Ele é um tratamento ou só vai melhorar enquanto estiver medicada? Só enquanto estiver medicada, Jéssica. Só enquanto estiver medicada. Espero que o Venvance tenha feito efeito. É isso aí, Vivica tá botando aqui, ó, Todd não existe, risperidona não trata TDAH. É isso aí, risperidona não trata TDAH. Decipax ajuda no TDAH? Não sei o que é Decipax, não me lembro. São muitos nomes para o mesmo remédio. Eu acho que é esse Citalopram. Deixa eu conferir. Decipax, vamos lá. Abrir uma dessas abas aqui. Mas não trata TDAH, não. Depressão, eu acho que é esse Citalopram. Esse Citalopram, trata TDAH, não. Aqui no Japão não é TDAH, é ADHD, ADHD. Né, em inglês é ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Meu inglês não é muito bom. Eu leio muito bem, eu ouço muito bem, mas eu não falo muito, portanto. Risperidona não trata o TDAH, mas trata TOD. Ana, TOD nem existe. TOD nem existe. Vai no meu canal no YouTube, João Henrique Dupin. Todos os lugares você encontra pelo meu nome, João Henrique Dupin. Aqui no TikTok, no YouTube, lá tem um vídeo explicando que TOD não existe. É a invenção que fizeram para confundir a cabeça das mães e dos médicos. Mentira, não foi para isso que inventaram o TOD. Foi para tentar dar uma resposta para um problema que eles tinham inventado alguns anos atrás e criaram um outro problema pior ainda através disso. TOD não existe. E concluindo com o nosso bordão, TOD não existe, com o nosso outro bordão, risperidona não trata TDAH. Vamos nos despedindo, já são quase 9 horas da noite, 20 para as 9. Eu preciso comer, eu tô morrendo de fome. Vocês também precisam cuidar da sua vida, das suas coisas. Amanhã eu volto respondendo as perguntinhas que estão faltando da caixinha de perguntas que eu deixei no final de semana. E nós vamos conversando por aí. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, me siga nas outras redes sociais. E boa noite, Olga. Se você tem uma criança com problema de alfabetização no Vale do Aço, olga.mmendes8 é a pessoa que irá te ajudar com esse problema. Fica a dica aí, beleza? Beijinho pra todos e até mais. Tchau, tchau.